vamos lá. O Putin está se preparando há anos para esse momento. Você acha Como? Que... Como que ele está se preparando? Ele sabia que o Ocidente iria trazer sanções econômicas. E aí o que ele fez? Hoje ele tem a quarta maior reserva internacional do mundo. O que é reserva? Dinheiro guardado. Ah, é? Mais de 600 bilhões de dólares guardados. Isso é uma reserva muito grande. A quarta maior do mundo. Outra coisa que ele fez. Ele tinha... era 3% em 2008 dessas reservas estavam em ouro. Hoje são 20% em ouro. E era, acho que 40%, depois eu olho o número de cabeça, em dólar. Hoje é um pouco mais de 14%, 15% em dólar. Então, ele está vendendo os dólares, se livrando dos dólares, porque ele sabe que ele vai entrar numa rota de colisão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fechar o sistema financeiro para ele. Certo. E ele não quer depender mais do dólar. Ele está comprando e vendendo para a China mais. Ele assinou um acordo agora, quando ele foi na Olimpíada lá visitar o chinês, ele assinou um acordo de um novo gasoduto da Sibéria para a China por 30 anos. Isso daí é negociado em euro para não depender dos dólares. E ele está preparado. Assim, então, o questionamento é que talvez ele esteja mais preparado para essa situação do que os europeus, do que o resto da Europa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se ele dá o cheque aqui, o checkmate fala para a Alemanha, vou desligar esse gasoduto aqui, ele tem uma reserva boa para aguentar um tempo e tem a promessa da China de que a China pode ser esse grande... Isso, só que para a China suprir tudo que ele vende para cá, vai demorar. Vai demorar? Não é imediato. Mas ele tem uma bela de uma reserva, ele enxugou a máquina pública. Olha só. Ele está gastando menos. Ele fez um monte de movimentos para se preparar para essa situação. Existe um outro gasoduto aqui, Yamal, que ele vem aqui dessa província, atravessa pela Bielorrússia, Polônia e chega na Alemanha. Esse está aberto. Está aberto. Mas assim, a Europa, no geral, depende do gás. Só que o que o Putin está fazendo nos últimos meses? Independente do conflito com a Ucrânia, ele diminuiu os estoques nos reservatórios que ele tem lá e diminuiu o fornecimento. O gás na Europa, nos últimos meses, explodiu. Olha só, cara. E a Alemanha disse que ela não está interrompendo o Nord Stream 2 só por causa da invasão da Ucrânia. Ela diz que todos os últimos movimentos comerciais e estratégicos em relação ao fornecimento de gás à Europa da Rússia colocam a segurança energética da Europa em perigo e que eles não podem mais depender dos russos. Só que eles vão depender de quem? Você vai ter que trazer gás natural por navio. Que é o Liquefy Natural Gas, que é o LNG, né? E o Liquefy, né, a forma líquida desse gás, ela precisa de portos caríssimos. E é uma infraestrutura complexa. Você não tem ela imediata. Não são todos os países da Europa que têm esses portos para receber esses navios. Aí eles podem vir do Catar, podem vir dos Estados Unidos, que é um dos grandes produtores de gás. Então os Estados Unidos podem suprir essa demanda entregando. Agora. Não, ele pode. Pode? Por navio. Mas não é todos os países que têm o acesso do navio. Tá. Vai ser uma situação de desespero para a Europa. E vai ser uma situação de aumento do preço do petróleo e do gás natural para o mundo. Para o mundo inteiro. Que é um aumento do custo de energia. E o aumento do custo de energia tem um impacto gigantesco na inflação. E o mundo já está vivendo alta inflação e uma recessão de volta de pandemia, tentando se libertar. Para mim foi surpreendente a Alemanha dizer que ela interrompeu e que não vai autorizar o funcionamento do Nord Stream 2. Você acha que foi inteligente? Acho que foi corajoso e necessário. Do que todo mundo se movimentou e fez até agora, a Alemanha, que era a que menos se esperava, foi a que fez deu um movimento mais firme. Agora cabe aos Estados Unidos e o resto da Europa mandar uma mensagem muito clara, coesa e unida de que isso não pode prosperar e não vai tolerar. A pergunta é, o que eles podem fazer se eles não vão fazer nada militar? A única coisa que eles podem fazer é sanções mais severas.
As únicas sanções que teriam efeito sobre a Rússia... Qual é o calcanhar de Aquiles da Rússia? Petróleo e gás. Eles precisam? Não, Ou eles têm... a Rússia precisa vender. Precisa vender. E eles criarem um embargo à compra de petróleo e gás da Rússia. Só que é uma faca de dois gumes, porque eles também dependem. O resto do mundo também depende desse petróleo e desse gás. Mas se a economia russa depende tanto dessas duas commodities, para eles vai estar maravilhoso e ótimo que o quê? Que aumente o preço. Isso. Eles estão felizes da vida. A situação é muito séria, é muito crítica, porque a Polônia vai entrar em desespero. Se isso acontecer, né? Agora vamos voltar para os cenários hipotéticos. Imagina que a Rússia anexou a Ucrânia, ocupou a Ucrânia. A Polônia vai virar e vai falar assim, olha, desculpa, gente. Já vi isso acontecer outras vezes. Ou se preparam, vêm para cá, se juntam a mim, ou não dá. Vai fazer muita pressão para que a Alemanha continue sendo mais dura com os russos. Só que a Alemanha é um país pacificado, que não tem uma força militar. Não tem como ela ajudar com defesa. Então quem é que vai ter que ajudar? Estados Unidos. Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos tem que vir para cá, para a Europa. Tem que trazer soldados, tropas, ficar aqui, proteger esses países. Já mandou soldados para cá. Nesse momento tem soldados americanos. Acabaram de enviar. Recentemente, nos últimos 2 dias, tem enviado para cá e para cá. Polônia e os 3 Bálticos têm soldados. O povo norte-americano cada vez menos quer se envolver em guerra de outra que eles não têm nada a ver, né? Então... E para completar, o Trump veio falar que o Putin fez o movimento certo e que ele vai pacificar a Ucrânia. É mesmo? E assim, e o Biden tá muito fraco. As chances do Biden conseguir se reeleger são mínimas. Se o Trump se reelege, já vimos o que vai acontecer. Então, nossa, ele vai deixar o Putin fazer o que quiser. E vai falar para a Europa, se virem, gastem aí, eu não vou defender vocês. Só que assim, esse é um erro geopolítico e estratégico monstruoso. Por quê? Porque você entregou de volta a Ilha Mundo ou Heartland com o potencial de expandir a força continental e chegar de um tamanho que você vai enfraquecer os Estados Unidos demais. E, na verdade, os Estados Unidos vão perder o seu maior aliado, que é a União Europeia, que é o mundo ocidental, que é a força democrática contra essas ameaças ditatoriais. Isso coloca os americanos numa situação difícil para lidar contra China, Rússia, Europa fragmentada, Arábia, que é a parte do Oriente Médio, Turquia. Tem várias coisas que vão acontecer aqui, por exemplo, que são preocupantes, né? A Rússia é o maior exportador do mundo de trigo. E se tiver uma guerra e um problema no fornecimento, países do Oriente Médio vão ser afetados. Vão passar fome. Por exemplo, Egito e Turquia. E a Primavera Árabe, quando ela começa por uma questão de aumento do preço do alimento. A população sai às ruas para protestar e aí meio que mistura aquela insatisfação geral, que nem a nossa aqui do protesto antes da Copa, que todo mundo sai na rua. O que tá reclamando? Sei lá, tá reclamando de tudo, todo mundo de saco cheio de tudo. Meio que a mesma coisa acontece, aconteceu na Primavera Árabe e que pode acontecer de novo, porque a Turquia está numa situação econômica péssima. Muito difícil. E o Egito também. Teve pandemia. Se eles não tiverem alimento e o preço do alimento subir demais, as pessoas podem ir para a rua. Ir para a rua é Primavera Árabe, revolução, guerra civil. E aí a gente tem que lembrar o que aconteceu na Síria, né? Com a guerra civil da Primavera Árabe, aí os refugiados vieram para a Europa. Todo esse caminho aqui. E aí isso causou o Brexit. Isso causou o Brexit? O influxo, né? O fluxo de refugiados mudou o cenário político, criou uma sensação anti-imigração. Por que isso está acontecendo? Porque esse continente, União Europeia, tudo fronteira aberta, eu não quero fazer parte disso daqui. Isso é um problema, nós temos que se proteger. Isso, em parte, cria a ascensão de partido neonazista na Alemanha, nacionalista na França, na Áustria, assim por diante. E
A Alemanha, né, depois dessa confusão toda, a quantidade de refugiados chegando na Europa e criando muitos problemas, foi lá e assinou um acordo com a Turquia. Turquia, receba os refugiados aqui. Ah, tá bom. O que você vai me dar? Vou te dar dinheiro. Ah, mas e se agora, se a Turquia está numa condição econômica ruim, faltando alimento, o preço do alimento subindo, ela não vai conseguir mais segurar esses refugiados daqui. Exato. E aliás, vai ter um monte de refugiado daqui vindo para cá também. Isso é um cenário catastrófico para a Europa. Ah, não, mas não vai acontecer isso. Bom, uma guerra na Síria aconteceu isso na Europa. Imagina uma guerra na Ucrânia, que já é o leste europeu. A Síria é no Oriente Médio. Essa quantidade de refugiados está vindo da Síria, atravessando o Mediterrâneo, atravessando o Egito, atravessando da Líbia, fazendo assim, caminhando, rotas assim, distâncias absurdas, chegando na Grécia, chegando pela Turquia. Aqui não. Aqui você vai andar e você está dentro do coração da Europa já. Direto da Ucrânia. Somado com todo esse problema daqui, somado com os problemas econômicos, com a energia, com o gás, com a instabilidade. Então, nós estamos num momento, diria, muito crítico.